para a Aninha. Aninha, o tempo é seu. Obrigada. Deixa eu ver se eu. É eu que estou aqui, né? Share. Aninha, demora muito não, que eu falo da bolacha Maria de novo, hein? Tá aparecendo. Agora eu não sei como que é, porque eu que estou da Lígia aqui, estou perdida. Ó, a Deixa eu ver. bolacha Maria aqui, ó. Ah, aqui. Estão vendo um senhor? Boa noite, Vocês estão vendo alguma coisa aí? boa noite. Noite, Boa noite, Boa Pedrão! noite. Pedrão. Ah, o Não, Pedrão, boa noite. Oh, que linda como tá a Isabela, nossa. eu estou simples. Muito obrigado. Não. Esse Pedrão é fofo mesmo, né? Ah, vocês são lindas, eu amo todas vocês, minhas princesas. Ah, Pedrão. Tá, Tá deixa eu falar então inspirado, aqui. tá inspirado, Pedrão. Vocês estão vendo? Bom, gente, vou começar então o Minuto de Sabedoria falando sobre como surgiu a Fórmula 1. Vocês estão vendo na tela um senhor? Sim. Sim, Então, vou começar falando desse senhor. Na verdade, ele é Henry Ford, que ele dizia o seguinte, que o automobilismo ele surgiu assim que o segundo carro ele foi produzido. E por quê? Porque daí assim, o segundo carro, as pessoas poderiam disputar, né, corridas. Então, isso vem há muitos anos atrás. Porém, a Fórmula 1 mesmo, ela começou em 1950. Então, ela é praticamente nova, né, se a gente for pensar em 1950. Mas antes de ter a Fórmula 1, acontecia corridas, né? Não eram assim tão famosas, mas foi onde eles começaram para depois ter a ideia da Fórmula 1. Mas a Fórmula 1 então surgiu em 1950 em Silverstone, na Inglaterra, e lá no dia estava presente o rei George, pai, né? E a Rainha Elizabeth, a mãe. Então, para você ver como foi um evento tão importante, e era naquela época, era um sábado. E só que antes disso, né, que nem eu já falei, a Fórmula 1 começou em 1950. Mas tem uma história por trás disso, que diz que tem os primeiros registros que começaram em 1894, que eram eram assim, carroças que eles faziam disputa, né, corrida. E lá nos primórdios, né, as corridas eram feitas assim, essas carroças tinham motores e, e faziam em circuitos de terra, sem segurança nenhuma, né? E era organizado por um jornal chamado Le Petit, Le Petit. E então não havia percurso com curvas e nem tinha regras. Então era assim, de quem chegava primeiro, segundo e terceiro. E também, normalmente, era retas. Depois, eles começaram a aprimorar e começaram a buscar percursos e fazer as corridas em outras cidades para poder começar a ficar mais difícil. E aí, chegar, né, igual hoje é a Fórmula 1. Mas, com o tempo, né, eles foram aprimorando, fazendo, né, os carros foram melhorando também. E até chegar na Segunda Guerra Mundial, aonde, né, aconteceu na Europa, teve muitos, como fala? Não tinha mais condições de ter essas corridas, né? Então, entre 1945 e 1950, a Comissão Esportiva de Associação Internacional, eles tiveram a ideia de o quê? Eles pararam as corridas por causa que, né, teve a Segunda Guerra, mas depois eles pensaram, depois que passou tudo, criar corridas, mas daí com regras e, e poder fazer, como fala, percursos, né, com curvas, com, como que se diz? Com regras, com deixa eu ver na minha colinha aqui. Regulamentos, essa é a palavra. Com regulamentos para que eles possam ficar mais profissionais, né? E daí onde surgiu a Fórmula 1. Então, e hoje a Fórmula 1 é essa forma que, né, que a gente já conhece, que é famosa. E quando eles surgiram, quando surgiu, eles colocaram 7 etapas, que era na Inglaterra, em Silverstone,
em Mônaco, Indianápolis, nos Estados Unidos, na Suíça, na Bélgica, na França e na Itália. E também a primeira corrida foi em 1950, né? Já falei que foi dia 13 de maio e era um sábado. Daí agora eu vou colocar um vídeo aqui só para complementar o que eu falei. Nossa, que perigo. Vocês me dizem se vocês conseguem ouvir. Ei, piloto, beleza? Estevão aqui. Tô ouvindo, Consegue? tá certo. Eu não tô Tá ouvindo. bom. Então eu vou pôr play aqui. A história da Fórmula 1 começa em 1950, quando a Federação Internacional de Automobilismo, a FIA, criou um campeonato com o objetivo de reunir todos os grandes prêmios da Europa em uma competição unificada. Na época, essas corridas já aconteciam em países como Inglaterra, França, Itália, Mônaco, Suíça e Bélgica. Mas agora vamos direto ao que importa, a pergunta desse vídeo. Por que do nome Fórmula 1? Por que não outro nome para uma categoria de automobilismo? Bom, galera, o nome Fórmula 1 foi escolhido para representar a fórmula, coloco até entre aspas aí para ficar bem claro, a fórmula que todas as equipes deviam seguir para construir os seus carros. Isso significa que os engenheiros deveriam respeitar alguns critérios obrigatórios, como o tipo de motor, a quantidade de cilindros e o tamanho do automóvel, por exemplo. E essas regras foram criadas para permitir uma competição equilibrada, ao mesmo tempo em que dá liberdade para os engenheiros focarem nos detalhes e diferenciais dos seus carros. Inclusive, essas regras são válidas até hoje. Direto a gente vê aí regra no regulamento da Fórmula 1 que implica em diversas mudanças, mudança de hierarquia, qual equipe é superior e enfim. A gente viu aí recentemente a Mercedes ficando no topo das corridas aí por um bom tempo. A Ferrari se mostrou que ia conseguir alguma coisa no passado, mas não conseguiu nada. E hoje a Red Bull está de volta, porque antes a Mercedes também era a Red Bull. E a Red Bull está de volta aí ao topo da Fórmula 1. Bom, mas vamos falar um pouquinho da história da Fórmula 1. A primeira corrida oficial da Fórmula 1 aconteceu no dia 13 de maio de 1950 no circuito de Silverstone, na Inglaterra. E o vencedor foi o italiano Nino Farina, que pilotava um Alfa Romeo considerado um dos maiores fabricantes de carros da Europa, ao lado de nomes como Ferrari, Maserati e Mercedes. Nos 3 primeiros anos de Fórmula 1, o campeonato foi disputado apenas na Europa e nos Estados Unidos, em Indianápolis. Foi só em 1954 que a competição aconteceu fora de um desses circuitos, na Argentina. Em 1958, o Marrocos sediou a Fórmula 1, tornando-se o primeiro país africano a receber o evento. E somente 2 décadas depois, em 1972, o Brasil teve a sua primeira prova oficial de Fórmula 1, realizada no Autódromo de Interlagos. E desde então, o país se tornou uma peça importantíssima no calendário da competição. E é um sucesso completo, né? Vocês podem ver aí os fãs brasileiros lotando Interlagos no final de semana de corrida. E foi assim que a Fórmula 1 se tornou a competição automobilística mais popular do mundo, com corridas em países de todos os continentes. Além disso, a tecnologia evoluiu e permitiu que os carros ficassem cada vez mais rápidos e sofisticados, tornando a Fórmula 1 um verdadeiro show de velocidade, habilidade e inovação. E agora, em 2022, no ano passado aí, foi celebrada os 72 anos da primeira corrida de Fórmula 1 e os 50 anos da Fórmula 1 em solo brasileiro. Bom, mas conta pra mim, gostou de conhecer um pouco mais sobre a origem da Fórmula 1? Você sabia o motivo Bom, do nome? gente, então esse é o meu minuto de sabedoria que eu deixo para vocês. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo também, né? Para aprender um Amém. pouco mais. Bem, obrigada. E nós temos o melhor piloto do mundo, que já faleceu, que é Ayrton Senna, né? E depois que o Ayrton Senna, até não falei, depois que aconteceu o acidente dele, eles mudaram muitas regras de segurança para as corridas, né? Então, infelizmente, foi um acontecimento, né? E teve que morrer alguém para poder eles aprimorarem isso, né? Sempre a segurança. Triste, né? E eu fui no velório do Ayrton Senna em São Paulo. Eu fiquei 5 horas na fila. legal. Fiquei 5 horas na fila para ver o caixão dele. Mas eu vi. Foi muito emocionante. Muita gente. Obrigada, Aninha, do Sabedoria.